Está escrito em Salmo 1, versículo de 1 a 3, o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Meu irmão, minha irmã, desde que me converti ao Senhor Jesus Cristo, que ouço que devemos cultivar um tempo diário à parte com o Senhor. E há algo poderoso por trás desta prática, como estaremos aqui analisando durante esta breve reflexão. Mas eu preciso admitir que, mesmo aprendendo que todo cristão deva ter um período devocional com o Senhor, isso diariamente, confesso que já falhei inúmeras vezes, né? Isso porque a nossa humanidade, ela trabalha muito contra as questões espirituais. Falhei em períodos em que não estive tão intensamente envolvido com Deus e com o seu reino. Falhei também depois de estar bem comprometido com o Senhor e assim mais amadurecido. Portanto, gostaria de iniciar essa reflexão declarando que nem sempre erramos por falta de conhecer determinados princípios bíblicos, mas muitas vezes por mera falta de disciplina mesmo. Isso acontece com todos nós, indistintamente, né? Eu sei que a maioria dos crentes de hoje não costuma investir diariamente num período de devoção com Deus, um período de consagração, um período a sós com Deus. Muitos cometem este erro por falta de ensino e de esclarecimento, e outros por falta de cobrança e estímulo, e claro, há ainda aqueles que erram por pura negligência mesmo. Eu creio que essa seja a maior parte das pessoas que não praticam um devocional diário. É a negligência. Eu não quero me dirigir a um ou outro grupo em separado, mas aos três grupos, aos que conhecem a base bíblica deste princípio, convido-os a reverem aquilo que um dia aprenderam e dedicar-se à prática. Aos que estão recebendo este ensino pela primeira vez, apelo para que absorvam estes princípios e passem a vivê-los. Quanto aos deliberadamente negligentes, digamos assim, espero que mudem de postura, né? E também ordenem os seus passos nesta área, na área de buscar ao Senhor todos os dias. E como diz aqui no Salmo 1, ter prazer na lei do Senhor. E nessa lei meditar de dia e de noite. Nós precisamos compreender o valor e os resultados provenientes de uma vida devocional, né? Uma vida onde todos os dias tenha um tempo tirado para Deus. Então seremos estimulados a trazê-lo para a experiência diária. E ao fazê-lo, entraremos numa dimensão mais profunda de intimidade com o Senhor. Olha, Deus espera que o busquemos todos os dias. Ele espera isso de nós. Isto parece ficar bem claro na oração modelo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá em Mateus 6,11, quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia. É interessante como Jesus ensinou a nos colocarmos diariamente diante do Pai e buscar a sua provisão para aquele dia. E quanto ao dia seguinte? Nós devemos voltar novamente, né, e a buscar ao Senhor a cada novo dia. Nosso Senhor declarou em Mateus 6,34 que, portanto,
não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, os seus próprios problemas, né? Mesmo sendo ensinados a depender de Deus para nossa provisão, o que percebemos é que o caminho bíblico proposto é ir a Ele em oração diariamente. E que as respostas divinas vêm em cotas diárias, não mais do que isso. Há uma relação entre este ensino, o ensino que o Senhor Jesus nos traz, e o que ocorreu nos dias de Moisés quanto ao maná, o pão do céu, né? A Bíblia relata, está lá em Êxodo, capítulo 16, a Bíblia relata que depois que a nação de Israel deixou o Egito e saiu pelo deserto em direção a Canaã, viu-se em dificuldades para ter o seu próprio alimento, uma vez que em viagem não tinham tempo nem condições para plantar e colher. Eles estavam numa jornada, numa caminhada. Era o êxodo, né? Lá do Egito, rumo à terra prometida. Então não havia tempo de plantar, de colher, não. Então começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. E o relato bíblico nos revela o que aconteceu. Em Êxodo 16:4 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Olha só, né? Como é interessante. A cada novo dia, os israelitas tinham que se levantar em busca do pão para aquele dia. Deus queria que fosse exatamente assim. Cada dia o seu pão. Aí a gente indo aqui, ainda em Êxodo 16, os versículos 19 até o versículo 21, diz o seguinte: Disse-lhes mais Moisés: Ninguém deixe dele, ou seja, do maná, para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Olha, o que temos aqui não é só uma lição de dependência, né? De dependência do homem em relação a Deus. Mas temos também aqui os parâmetros divinos para a forma de seu povo se relacionar com Deus. Parece-nos que era justamente isto que acontecia no Jardim do Éden, onde Deus visitava os seus filhos na viração do dia. Está lá em Gênesis 3, versículo 8. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ter com eles. E ali conversavam, uma coisa maravilhosa. O plano de Deus para nosso relacionamento com Ele envolve a busca diária. Mas nós temos uma inclinação a errar justamente aí. É só observar o que ocorreu com os israelitas no deserto. Mesmo sendo advertidos para não colher mais do que a porção diária do maná, alguns deles tentaram fazê-lo. Mas por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso por puro comodismo, para não precisar levantar cedo e ter o mesmo trabalho no dia seguinte, uma vez que quando o sol se levantava, o maná derretia. Então eles queriam ganhar tempo, digamos assim, né? Hoje a gente ouve muito essa expressão. Então já colher de hoje e o de amanhã, para amanhã não precisar colher novamente. Olha, meus irmãos, a humanidade vive procurando atalhos, né, para todas as coisas. Como diminuir o serviço e tornar tudo mais cômodo parece ser uma das áreas em que mais vemos progresso e avanços tecnológicos, né? A tecnologia está aí para nos mostrar, para nos provar isso, né? Ganhar tempo. A ideia é simplificar tudo o que for possível. As crianças de hoje só usam fraldas descartáveis, né? Temos o freezer, temos o micro-ondas, temos a embalagem longa-vida.
temos o telefone celular e uma infinidade de outras coisas que foram inventadas em nome da praticidade. Tecnologia se resume nisso aí, na praticidade, né? No ganhar tempo. E eu não estou reclamando, não. Eu, como a maioria, gosto disso também. Mas temos transportado esta ideia para o nosso relacionamento com Deus. Esse é o grande problema. Isso traz consequências, né, sérias para nós. Isso ocorre desde o início da humanidade. Os israelitas, aqui nós vemos no livro de Êxodo, eles demonstraram estar dentro deste mesmo tipo de pensamento quando acharam que poderiam driblar a regra da busca diária. E nós também continuamos presos à mesma forma de pensar milhares de anos depois, né? Sempre querendo atalhos, né? Sempre querendo ganhar tempo, sempre querendo diminuir o esforço, né? Ganhar tempo e diminuir o esforço. Não há meios de se trabalhar com estoque no que diz respeito à presença de Deus. Não. Nós devemos e precisamos buscá-lo a cada novo dia. O que nós experimentamos dele um dia não servirá para o dia seguinte. Este princípio aparece muito na simbologia bíblica. Através do profeta Jeremias, o Senhor repreendeu seu povo por não praticar um princípio essencial no relacionamento com ele, o de reconhecê-lo como o manancial de águas vivas. É em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segundo, e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. Pois é, abdicaram, né, do manancial de águas vivas, Deus, e optaram por cisternas rotas que não retêm águas. Naqueles dias, para a gente entender melhor, não havia água encanada, né? E o povo dependia dos mananciais para a sua sobrevivência. Entretanto, tanto pela falta do manancial, quanto pelo comodismo de não precisar ir buscar água todos os dias, muitas pessoas passaram a usar cisternas, né? A cisterna era um reservatório de água de chuva e era muito prática, né? Uma vez que evitava o trabalho de se ir diariamente atrás de uma fonte para captar água. E nós temos muitos exemplos, né, bíblicos de pessoas indo aos poços para buscar água. Isto era algo comum a todos, razão pela qual Deus escolhe justamente esta figura para ilustrar a verdade espiritual que o seu povo necessitava ouvir e entender. Qualquer um de nós sabe que há uma diferença, né, muito grande na qualidade da água proveniente da fonte para uma água estagnada, né, de uma cisterna. Mas o que Deus está dizendo não é algo ligado à qualidade da água, mas ao fato de que, espiritualmente falando, as cisternas não funcionam. Não funcionam, né? Deus chamou as cisternas que seu povo vinha cavando de cisternas rotas, ou seja, cisternas que não podiam reter as águas. Era um trabalho vão. Eles captavam a água, mas as cisternas eram rotas, rachadas, deixava a água escapar. Então era um trabalho vão. Portanto, nesta comparação que o Senhor faz, a conclusão é única. Quem bebe da fonte tem a água, enquanto que quem tenta a cisterna acaba ficando sem a água, né? É assim. Muitos de nós achamos que é possível driblar o princípio da busca diária e aí tentamos encher o nosso reservatório nos cultos dominicais, né? Há pessoas que durante toda a semana não oram e não buscam na palavra de Deus para ler, para meditar,
para alimentar-se espiritualmente, achando que um culto seja suficiente, que um culto no domingo seja o bastante para mantê-las abastecidas. Era exatamente disso que Deus estava falando com seu povo. Por que preferimos encher nossa cisterna em vez de ir diariamente à fonte? É simples assim. Talvez por mero comodismo, mas o fato é que nós temos falhado numa área vital de nosso relacionamento com Deus. Sim, ninguém sobrevive de estoque em sua vida espiritual. Não. Não existe uma espécie de crente camelo que enche o tanque de água e aguenta 40 dias no deserto sem beber. Não. A nossa vida espiritual tem que ser alimentada diária. Temos que ir à fonte diariamente. Creio que esta seja uma área importantíssima a ser ponderada em nossas vidas. Não há nada que nos leve a estar mais próximos de Deus do que o relacionamento diário com Ele. Esta ideia de beber da fonte é usada por Deus em toda a Bíblia. E penso que isto serve para cultivar em nós uma mentalidade correta de nosso relacionamento para com Ele. Lá em João, capítulo 4, Jesus disse para a mulher samaritana, disse para ela o seguinte, que ele pediu água a ela, e ela, mas tu sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritano, Então Jesus falou para ela o seguinte, se você tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Jesus também falou, lá em João 4, versículo 10, que todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós precisamos dessa água. E para isso, precisamos de tempo aos pés do Senhor. Muitas vezes, nós estamos tentando agradar a Deus com o nosso trabalho, mas o mais importante para Ele é quando nos assentamos aos seus pés. Quando nos assentamos aos seus pés para meditar na sua palavra, para estudar, para ouvir Deus falar conosco. O nosso serviço é muito importante, porém estar com o Senhor, gastar tempo em sua presença, é infinitamente mais. Além de que, depois de um tempo de comunhão, o serviço se torna mais eficaz e mais leve também. Vamos observar aqui um episódio muito conhecido, que Deus fez questão que fosse registrado na sua palavra para o nosso ensino. Está lá em Lucas 10, versículos 38 até 42. Uma passagem muito conhecida, de Marta e Maria, que diz que, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, Então aqui nós vemos no texto que quando Jesus foi na casa dessas moças, eram elas duas e tinha Lázaro, irmão delas. Marta corria, Maria estava aos pés do Senhor. E todos nós conhecemos a história, Mas nós fazemos questão de permitir que ela continue se repetindo em nossas vidas. Muitos de nós só conseguimos pensar nos compromissos diários, na agenda cheia, em como fazer tudo,
É por isso que nós somos a geração dos ansiosos, né? Estamos nos atribulando com muitas responsabilidades, preocupando-nos com coisas que não mereciam tanta atenção e estamos deixando que o urgente tome o lugar do que de fato é importante, do que de fato é necessário. Uma coisa só é necessária, disse Jesus. Eu sei muito bem do que estou falando, não só pelo convívio com outras pessoas, mas por mim mesmo. Por natureza, eu sou alguém agitado, alguém que não gosta de ficar parado. Se deixar, não para um instante, né? Procurando fazer uma coisa, outra. Assim, pensando, eu sou mais ou menos como Marta. Mas eu tenho aprendido que na vida com Deus, as coisas devem ser diferentes. Aprendi desde o início da minha caminhada com Ele que a chave de tudo é o tempo investido em relacionamento com o Pai. E apesar de, por temperamento, ser uma pessoa mais parecida com Marta, por princípio bíblico, eu tenho lutado, me esforçado e forçado o meu comportamento a se ajustar à postura de Maria, né? Aquela que tranquilamente ficava ali aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Às vezes eu tenho as minhas recaídas, mas eu luto comigo mesmo, pois eu quero o melhor de Deus. Eu aprendi que isso é o melhor para mim. Ninguém tem o direito de se desculpar dizendo, este é o meu jeito de ser. Não. Se Deus nos fizesse de modo diferente uns dos outros no que diz respeito a buscá-lo, Ele estaria sendo injusto para conosco. Estaria dando a um condições de agradá-lo e a outro não. Aí seria uma incoerência para um Deus que é chamado de Deus de amor. Mas isso não é mera questão de temperamento, mas sim de comportamento, de atitude, né? De postura mesmo. Nós precisamos aprender as prioridades corretas para crescer espiritualmente. Nós só cresceremos espiritualmente se elencarmos essa escala de valor em nossas vidas. Falta de tempo com Deus é o maior obstáculo ao crescimento espiritual de qualquer pessoa. Olha, meus queridos irmãos, nós costumamos permanecer tão cegos em nosso comportamento errado que muitas vezes nós tentamos até convencer Deus de que nós estamos certos. Marta, né, é um exemplo. Marta foi pedir a Jesus que fizesse Maria se levantar para ajudá-la. Estava certa de que Jesus agiria de forma justa, mas ela jamais esperava que naquela situação a errada fosse ela. Ela constatou que na resposta do Senhor, a errada era ela. Maria estava fazendo a coisa certa. Ela tentou convencer até o próprio Jesus da importância de sua correria, de sua agitação, de suas inquietações. E nós fazemos muitas vezes o mesmo. De modo semelhante, muitas vezes nós estamos errados, mas estamos tentando convencer-nos e convencer aos outros do contrário. Muitas vezes querendo convencer até Deus, né? Contudo, as palavras de Jesus são muito fortes e contundentes, né? Ele disse para Marta, 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 poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. O que ele estava dizendo para Marta com essa palavra? Estava dizendo que de toda a nossa correria, poucas coisas são realmente uma necessidade. Muito do que nós julgamos ser necessário, na verdade não é. Agimos assim na administração de nossa agenda diária, os compromissos que nós assumimos, né? Assimilamos muita coisa que poderia esperar como se o mundo fosse acabar em 2 dias. E a maioria de nós estamos agindo assim, né? E o resultado não é só estresse, não, mas, sobretudo, falta de poder espiritual. A presença de Deus é um refrigério e nós devemos cultivá-la com dedicação. O Senhor Jesus declarou: poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Eu penso que com essa frase ele estava, na verdade, dizendo: pode enxugar a sua agenda,
que a maioria de seus compromissos não são assim tão importantes. E se tiver que escolher uma única coisa para fazer, fique em minha presença. Ele disse que Maria fez a opção certa, fez a coisa certa em quedar-se a seus pés, valorizando assim os ensinamentos e a instrução que ele tinha para passar para elas. Eu não estou dizendo com isso que ninguém deva parar de trabalhar. Não, não é isso. Estou falando principalmente de coisas, assim, de coisas que não precisam necessariamente acontecer. Que não precisa ser naquele momento, né, naquele instante. Por exemplo, muitos de nós precisamos assistir ao noticiário todos os dias. Né? Mas será que nós precisamos mesmo? Será que isso é de fato necessário? Será que isso é de fato importante? Muitos de nós precisamos nos divertir com um bom filme, né? Mas será que não dá para dar um intervalo maior de dias entre um entretenimento e outro? Pois é, muitas vezes a nossa escala de valores está distorcida, né? Está corrompida, está equivocada. Você pode se questionar sobre muita coisa que faz, mas o fato é que se você tivesse que fazer restar uma única atividade em seu dia, por ser a mais importante ou a única que verdadeiramente possa ser chamada de necessidade, deveria ser a de estar aos pés do Senhor. Sim, um dos mais claros sinais dos tempos é que muitos cristãos estão guardando diariamente a hora tranquila, né? Ou seja, um momento a sós com Deus, aquele momento em que para refletir, para meditar, para ouvir Deus falar através da sua palavra. Nesta era de correria e de incessantes atividades, nós precisamos de um chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo. E isso deve ser todos os dias. Nós falhamos gravemente se negligenciarmos essa parte tão importante. Qualquer homem ou mulher que assim proceder não conseguirá passar mais que 24 horas longe de Deus. Ele sente falta de Deus, ele sente sede de Deus, ele sente fome de Deus. Nós podemos chamar o momento devocional de a hora tranquila, né? Mesmo que a nossa vida se resuma em muita correria, deve haver um momento quando iremos conseguir desacelerar para estar a sós com Deus, para conversar com Deus, para orar, expor as nossas inquietações e meditar, alimentar-se da palavra de Deus. A falta de tempo com Deus impede-nos de servi-lo melhor. E atualmente até mesmo muitos ministérios estão sendo formados de maneira equivocada. São ensinados a fazer, fazer e fazer. Mas quando investimos tempo a sós com o Senhor, nós aumentamos o proveito do serviço depois, né? Esse princípio bíblico pode ser visto em Eclesiastes capítulo 20, versículo 10. Salomão diz em Eclesiastes 20, 10, que se estiver embotado, ou seja, embotado o ferro, se estiver cego e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Então, isso aqui é muito interessante. Quando o rei Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever estas palavras, ele não nos deixou apenas um princípio natural, mas, paralelamente, ele estabeleceu um fundamento espiritual de extrema importância para nós. Assim como a sabedoria de afiar o corte do machado no rachar lenhas torna o trabalho mais eficaz, mais suave, né? Porque um machado bem afiado, logicamente que o trabalho vai ser bem mais suave. Mas também há recursos espirituais que tornarão o nosso andar em Deus mais frutífero. Sim, se o machado de um lenhador encontra-se embotado, como diz o salmista, como diz Salomão, ou seja, cego, o corte esteja
ruim, ele tem que empreender muito mais força e energia em seu trabalho. E isso vai consumir, assim, mais do seu tempo. Mas, quando ele investe uma parte do seu tempo afiando o corte do machado, no fim, terá economizado tempo e energia. E a leveza do trabalho também vai surgir. A partir do momento em que a ferramenta tem melhor corte, será o corte que determinará o resultado, e não a força do golpe na madeira, na lenha. Resumindo, se nós tentarmos economizar o tempo que usaríamos dando manutenção à ferramenta, acabaremos perdendo mais tempo ainda no trabalho que nós executamos. Olha, meu irmão, minha irmã, como é instigante esse tema, né? O tema de nos despertando para a importância do momento devocional com Deus. O povo de Deus precisa aprender urgentemente esta lição. O que nós precisamos aprender e provar na prática é que o tempo gasto com Deus é o machado sendo afiado. Ou seja, não é um tempo gasto, é um investimento de tempo. Se economizarmos nesta prática, perderemos muito mais tempo e energia depois e não conseguiremos fazer tão bem o nosso serviço. Nós sabemos que precisamos de estar com Deus e que isto deve acontecer todos os dias, né? E que este encontro não precisa durar o dia todo e que a maior desculpa que damos é que, em meio à correria, não nos sobra tempo para isso. Que pena, né? E isso acontece com todos nós, indistintamente. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, o melhor remédio é fazer de seu período devocional, ou seja, aquele momento em que você reservou para estar a sós com Deus, na oração e na meditação da palavra, deve ser a principal atividade do dia. Se você o faz antes das outras coisas, não corre o risco de acabar ficando sem fazer. É assim. O que nós fazemos quando nos encontramos financeiramente apertados e temos várias contas a pagar, sabendo que talvez naquele dia ou semana não haja recursos suficientes para pagar tudo. O que nós fazemos? A maioria de nós tem experiência nisso, não é verdade? Acho que isso é um problema que alcança todos, sem distinção. Nós começamos pagando as contas mais importantes, não é assim? As contas prioritárias. E o resto vai ajustando-se depois. Se conseguirmos transferir a mesma mentalidade, esse mesmo raciocínio, para a prática do momento devocional com Deus, tudo será diferente em nossas vidas também. Estar com Deus é a conta prioritária a ser paga a cada dia. Portanto, nós devemos começar por ela e o resto irá se ajustar de forma natural. É assim que acontece. No início dessa reflexão, nós usamos o exemplo do maná como uma figura desta busca diária, não foi? E o maná tem uma figura que se encaixa muito bem naquilo que nós estamos falando. Se ele não fosse colhido logo cedo, se derreteria com o sol. Não é assim que diz o Êxodo 16? Em outras palavras, ou a pessoa começava seu dia com aquela atividade prioritária, ou acabaria ficando sem ele. O nosso momento devocional, o nosso momento a sós com Deus, momento de intimidade com o Pai, não deve ser diferente. Jesus nos deixou o exemplo. Em Marcos 1:45, diz o texto bíblico que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Isso é intimidade. De modo semelhante ao ato dos israelitas de colher o maná antes do sol se levantar, Jesus muitas vezes saía cedo de casa a fim de estar a sós com o Pai Celeste.
Aqui nós ainda podemos ver outro princípio importante para esse momento a sós com Deus. O texto diz que Jesus foi a um lugar deserto, o que fala da importância de estarmos a sós com Deus nesse momento. Olha, meus queridos irmãos, eu estou convicto de que não há hora melhor para se ter um devocional, para se ter um momento a sós com Deus, do que ao amanhecer do dia. Lá em Salmos 5, versículo 3, o salmista diz: de manhã, Senhor, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Uma lição que o salmista deixa para nós. Apresentava diante do Senhor a sua oração e ficava aguardando a resposta. A oração sempre será algo abençoador. Mas quando Deus dá ênfase ao fato de buscá-lo logo de manhã, na verdade, Ele está valorizando aqueles que decidiram estar com Ele como a sua prioridade do dia. O Senhor se sente bem quando nós agimos assim em relação a Ele. Buscar ao Senhor no início do dia significa honrá-lo com o que de mais importante nós temos. E Deus está realmente interessado nisso. Buscar ao Senhor no início do dia significa honrá-lo como o que de mais importante nós temos. E Deus está realmente interessado nisso. Pode ter certeza. Deus se agrada muito disso. Veja o que o profeta Isaías declarou em Isaías 50, versículo 4, diz assim: Senhor Deus, me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Desperta-me os ouvidos para que eu ouça como os eruditos. Se nós dermos esta liberdade ao Senhor, priorizando o tempo com Ele, certamente perceberemos que o maior interesse nesse tempo de qualidade ao início do dia é do próprio Deus. É assim. Isso é maravilhoso. E nós lucramos tanto com isso. Somos tão beneficiados. Isaías afirmou que o Senhor o despertava para ter este tempo de comunhão com Ele. Para Moisés, Deus também fez este tipo de convite, né? Em Êxodo 34, versículo 2, né? Então, ele disse: põe diante de mim no cume do monte. Qual era a importância de subir ao monte pela manhã? A única que temos enxergado em cada versículo até agora, dá ao Senhor as primícias do dia, o melhor do nosso dia, dedicar ao Senhor, no início do dia. Em Romanos 11, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Com base nessa afirmação bíblica, podemos declarar que a nossa vida interior depende do sucesso, né? A edificação da nossa vida espiritual depende muito disso. Se as primeiras horas da manhã forem consagradas ao Senhor, o restante do dia, com as suas diversas tarefas, também o será. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 11. Ele chamava a prática deste princípio de a hora matinal. Eu acredito piamente neste princípio. Se santificarmos as primícias do nosso dia, pode ter certeza, meu querido irmão, minha amada irmã, santificaremos o dia todo. Assim como nosso corpo despoja-se de seu cansaço na noite de sono, levantando-se renovado ao amanhecer, também algo precisa acontecer com nosso espírito. Nós não podemos ignorar o fato de que o cristão precisa de renovação diária em seu relacionamento com Deus. É como no caso do maná. O que se colhe num dia dura só para aquele dia. E a cada novo dia temos que buscar ao Senhor novamente. Quando nós aprendemos a prática do momento a sós com Deus diário, um devocional diário,
nós estamos dando um passo vital para andar em renovação de espírito, para andar em processo de crescimento espiritual. Em 2 Coríntios 4, versículo 16, 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Meu amado irmão, minha querida irmã, ao usar a expressão nosso homem interior se renova de dia em dia, a Bíblia está, na verdade, nos apresentando a visão de que na vida cristã, todos nós precisamos de renovação diária. Assim como a noite é importante para uma renovação física, né? Para a reparação das energias perdidas, a mesma coisa é na questão espiritual. Por outro lado, ao afirmar, mesmo que o homem exterior se corrompa, penso que as Sagradas Escrituras estavam falando de duas coisas. Primeiro, da deterioração física e do envelhecimento natural, pelo qual todos nós estamos passando. Mas também da corrupção do pecado. Tanto em uma como em outra, a ideia é a de que, dia após dia, estamos nos estragando por fora. Estamos envelhecendo, estamos perdendo as forças, o vigor. É por isso que nós precisamos passar por um processo de renovação diária em nosso íntimo, no homem espiritual, no homem interior, na essência que nos sustenta. E se investirmos nessa prática, não seremos tão duramente afetados pela força do pecado. O nosso espírito e nossa carne combatem entre si. É o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, versículo 16. E quanto mais fortalecemos a um deles, maior será a probabilidade de vitória nesta luta. Portanto, nós precisamos alimentar diariamente o nosso espírito em momentos de devoção ao Senhor. Por isso é tão importante que tenhamos um tempo diário meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor, adorando ao Senhor na beleza da santidade. E que isso seja no melhor do nosso dia, no melhor das nossas forças naquele dia, no início do dia. Eu desejo a você, meu amado irmão, minha querida irmã, um domingo maravilhoso na presença de Deus. Deus abençoe você e sua família. Grande abraço.